Pô, cara, qual é o maior problema da seleção brasileira atualmente? Sim, bora assistir esse vídeo aqui da TNT, do Bruno Formiga. Ó, a editora tá aqui hoje, vai fazer o corte em tempo real, viu? Aí podia entrar aquela propaganda se tivesse patrocínio, mas não tem. Vamos falar de terra arrasada, né? Terra arrasada, porque o futebol brasileiro acabou. Acabou crise, ninguém produz mais nada. De quem é a culpa? Vinheta aí. A culpa é da vinheta, que tá bom de trocar já também, né? Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, e eu falei no início sobre trocar a vinheta, lembrando que nesta vinheta eu ainda estou de óculos. Nem óculos eu uso mais, mas beleza. Se quiser deixar a vinheta ali, eu com cara de nerdão, não mudou muito, né? Eu tenho uma fama de Enzola, de geração SofaScore, com muito orgulho. Se o Enzo e o geração SofaScore quer dizer um cara informado que procura dados sobre o jogo, é nóis. Aí nessa hora ela faz... Vamos editar ao vivo aqui essa porra hoje. Seguinte, de quem é a culpa pela crise na seleção brasileira? Este fim trágico. Existe só um culpado? Tem mais de um? Quem é o maior culpado? Qual é o maior culpado? O maior problema? Tem solução? Porque tem umas lendas que se criaram aí também que me irritam muito. Aí agora você pode dar o like. Creio que seja esse daí que tá na extrema direita aí, né? Um tal de Edinaldo Rodrigues. Dar o dislike, comentar o conteúdo, deixar lá um ódio aqui, compartilhar no grupo da família que tá lá lotado de fake news. Aí você joga uma informação, você joga um programa legal sobre fechamento de igreja, sobre o que mais? ET. Tu acredita em ET, né? Acredita, né? É isso. Vamos botar um pouco de informação nesse grupo aí e vamos descobrir de quem é a culpa. Essa resposta é fácil. E eu vou logo começar na advocacia aqui, quem não tem culpa. Primeiro, começar logo o programa com algo que me irrita. Ah, mas não dá pra ganhar a Copa América, a seleção brasileira não pode ter 3 caras de times sem expressão da Premier League. Que a culpa é que a gente tem um jogador do Girona, a gente... Se pegar aqui no passado, também tinha, cara. Pega a Copa de 94, tinha jogador que também jogava... no Girona da vida, pelo amor de Deus. Tem um jogador do Newcastle, um jogador do West Ham, um jogador do Aston Villa, Fulham, enfim, só esse. Ah, cara, pelo amor de Deus. Aí a galera já, pronto, acabou, tá arrasado, tá tudo ruim. Não pode a seleção brasileira ser campeã de nada com meio campo assim. 1994. O Brasil foi campeão do mundo com jogadores do Stuttgart, Bayer Leverkusen, 2 jogadores do La Coruña, 2 jogadores do La Coruña, que na época... Se fosse isso hoje, era crime. Crime mundial. Beleza, tava bem e tal, mas é igual um time mais ou menos hoje em boa fase também. Depois caiu pra segunda divisão, nunca mais aconteceu nada. O que mais? O Tafarel, que você baba um ovo danado aí, e pô, obrigado Tafarel. Só eu, na casa da minha tia, vi a decisão por pênaltis. Com 12 anos. Tive bagos de ver a decisão. Todo mundo correu. Foi primo pro banheiro, não sei quem pra cozinha, o outro ficou enfiado dentro do sofá, o outro se escondeu dentro do quarto e o Formiguinha lá, sozinho na sala, vendo as decisões por pênaltis, Brasil e Itália. Que, diga-se de passagem, o Tafarel só pulou em uma bola certa, aquele defende do Massaro. Todas as outras ele foi deslocado. E onde é que jogava o Tafarel? Porque pela marca, a galera fala aqui, o Tafarel era o titular da Inter de Milão, do Milan. Porra, ele jogava no Barcelona, no Real Madrid. Não, ele jogava no Reggiana da Itália. É isso aí. E o que mais? O Dunga. Porra, pica, jogava onde? Bayern de Munique, no mínimo, né? Stuttgart. E a nossa zaga? Porra, por baixo aqui tinha que ser a zaga da onde? Do Arsenal e do Manchester United. A gente tinha uma zaga do Bordeaux e da Roma. Nossos laterais? Porra, não imagino nada que... Bordeaux que inclusive faliu ontem. Que não seja o lateral da onde? Porra, do Liverpool, que na época tava até em baixa, mas tem grife, né? E o nosso lateral é do Bayer Leverkusen, que não é o de hoje não, com esse encantamento de Xabi Alonso e tic-tac, não era nada disso. E aí tinha a galera que atuava no Brasil, e eu não vou botar a galera do Brasil na conta, porque seria uma desonestidade intelectual, porque o mercado era outro. Aí você fala, ah, mas e hoje? Realmente tem jogador do Fulham, tem jogador do West Ham, tem jogador do Newcastle, tem jogador, não sei, do Girona, mas o ataque é Real e Barcelona. Se isso é um problema, acabou, né? A gente tem 2 jogadores do Real Madrid e um do Barcelona, tirando com reserva do Real Madrid também. Ah, mas ele tá indo agora, então não pode contar. Beleza, então tira o Endrick da brincadeira aí. O fato é que este não é o problema. Porque você sabe a seleção da Espanha, onde é que os caras jogam? Sabe qual foi o time que mais cedeu jogador? Real Madrid? Não. Um jogador do Real Madrid. Barcelona, né? Óbvio, tem 3. Real Sociedad, que a produção já sabia, mas a editora sabia? Não sabia, tá sabendo agora. A Real Sociedad é o time que mais cedeu jogador para esta Espanha encantadora, que pode até nem ser campeão da Euro, e aí a desculpa já tá pronta, né? Também não dá pra ser campeão com 4 caras do Real Sociedad, com 4 ou Opa, vídeo antigo, a Espanha foi campeã. 5. Aí tem cara que joga no Al Nassr, Laporte, belíssima Euro, jogando na... Cê é louco, se o Laporte fosse titular, crise no Brasil. Zagueiro joga no Al Nassr,
O Neymar ainda dá pra passar um pano porque é o Neymar. Ah, eu falei aonde? Al Nassr, da Arábia. Jogador do Girona. Tem jogador de todo canto que você imaginar aí. Mas, pro seu Epaminondas, o Brasil acabou porque os jogadores não são de grife. E eu já trouxe fatos aqui. Então a culpa não é de onde os caras jogam. Não é. Até porque, venhamos e convenhamos, a última campeã de Euro, que é a Itália, porra, tinha jogador de todo canto que você imaginar aí. Todos os times, basicamente. Bolonha tinha time. Udinese tinha jogador também. O que mais? Agora estavam querendo até o Piton do Vasco, que ele tem cidadania italiana. Pensa aí no time, tava lá. Então, a grife só vale pra cá, né? Porque pra lá é muito bonito, olha que projeto, espalhando jogadores por todos os cantos da Liga, da Série A. Porra, é lindo quando vem um jogador da Alemanha que joga no... O cara que fez o gol da classificação da Espanha joga no Leipzig. Eu imagino se a gente tivesse um protagonista do Leipzig. E aqui não tem uma crítica ao Dani Olmo não, que ele não tem culpa nenhuma, inclusive joga pra caramba. E era quem podia o quê? Lavar a alma do futebol brasileiro, né? Dani Olmo tá aí. Jogando muito. Lava e seca. Seguinte, de 2002 pra cá, o Brasil foi na Copa América, campeão em 2004, 2007, 2019, ouro olímpico em 2016 e campeão da Copa das Confederações em 2013, com gerações diferentes aí. Ganhamos algumas coisas, né? E chegamos em algumas finais. Menos do que outras seleções, mas chegamos. Tivemos 9 técnicos diferentes, aqui começa um problema com perfis nada a ver. O Dunga era uma coisa, Mano Menezes, dava pra dizer que tava mais ou menos na mesma prateleira, né? Aí você teve Tite, Parreira, Diniz, Ramon, é uma zona, né? Filipão tá na mesma prateleira aí de uma galera. A gente juntou 2 campeões do mundo na Copa do Mundo, Filipão e Parreira, 7-1. Mas a Copa 2014 não foi ruim do Brasil. 7-1. Brasil não. O Brasil foi a primeira fase robusta, mata-mata ali no sufoco pro Chile, depois Colômbia, belas atuações com o Neymar se machucando, e aí a Alemanha fez o melhor jogo dela na Copa, mais do que a final, mais do que qualquer jogo, a Alemanha acha que ia ser eliminada pela Argélia. Mas vamos lá. De 2002 pra cá, que é esse tempo de 24 anos que a gente tá sem ganhar a Copa do Mundo e, enfim, ser essa seleção que encanta as pessoas, o Brasil melhorou. O Brasileirão, ele tá mais organizado, isso é fato. A média de público também aumentou. Os clubes estão mais ricos. Os projetos de sócio-torcedor estão consolidados. Então, o futebol brasileiro ele ficou melhor em regulamento. Aí o Epaminondas já enlouqueceu nesse momento, né? Como que você fala? O calendário é uma zona? Meu irmão, zona era nos anos 80, nos anos 90. O campeonato começava no ano, terminava no outro. Você não era nem nascido. A editora, coitada, nem a tua mãe tinha nascido, né? Nos anos 80. A mãe já tinha nascido. Mas a tua não, né? 60, porra, 60, 70 ela viu o Campeonato Brasileiro no caos. Inclusive, assim, onde a Arena precisava, que era o partido da época do regime militar, precisava de alguma coisa, metia um time no Campeonato Brasileiro. Inclusive, na era do mata-mata, em nenhum ano Tá em 87, né? foi repetido o regulamento do Campeonato Brasileiro. Fiquem com essa informação, viu? Ou seja, o futebol brasileiro, do ponto de vista logístico, de organização, de grana, contratos, patrocínio e os estádios, né? Média de público aí excepcional, é a melhor da história no último brasileiro. Melhorou. Dito isto, a gente não tá vivendo um caos que a AFA viveu há um tempo atrás aí, que a Argentina não ganhava nenhuma, né? Mas eu vou chegar já na CBF, que no produto do Campeonato Brasileiro melhorou mais pelos clubes e pela obrigação do mercado do que necessariamente pela CBF, que tem como principal produto a CBF, que é onde a gente vai chegar aqui. O Brasil nesse período foi 2 vezes campeão mundial sub-20, 2003 e 2011. 2 vezes campeão mundial sub-17, 2003 e 2019. E no Sul-Americano, no sub-20 foi campeão 4 vezes, no sub-17 7 e no sub-15 5 vezes, tudo no Sul-Americano. Ou seja, tá faltando jogador? Não, né? O problema é falta de talento? Não. Vamos lá, os que não foram campeões do mundo. Adriano. Falei até no short, cara. A falta não é talento. Não é talento. Simplesmente não é talento. Não é. Não, talento. Alguém acha que o Adriano ruim? Bom, né? Não ganhou Copa. Kaká ganhou Copa sem jogar, mas quando era ele que era pra jogar, não ganhou Copa. Marcelo, Júlio César, Juan, Thiago Silva, Casemiro, Coutinho. Galera esquece, né? Neymar, Vini Júnior, Rodrigo, agora citando só alguns. Tá faltando talento aqui? Não tá, né? Não. E esses caras não foram campeões do mundo. O problema não é produção. A gente continua produzindo. Brasil e França são os países que mais cedem talentos e pé de obra para as ligas europeias. A França um pouquinho à frente do Brasil, mas o Brasil segue com contratações caras, vendas absurdas e abastecendo. E eu imagino que os scouts lá do time não são idiotas, né? Eles ficam reunidos ali e falam, vamos contratar um jogador aqui? Vamos. Porra, tem uns bons aqui na Inglaterra, tem uns caras pica aqui na Espanha, aí um levanta o dedo lá e fala, pô, mas vamos no Brasil? Não, mas o Brasil tá falido, porra, acabou, não tem mais talento. Mas vamos lá, porra, eu tô a fim de torrar um dinheiro aqui errado. Eles fazem estudos e contratam porque aqui ainda produz. Tanto que a gente corria o risco de agora ter
ter uma final de Champions sem nenhum brasileiro depois de muitos anos. Muitos anos. E não tivemos, né? Porque o Real fez o favor de estar na final. Porque se fosse Bayern e Borussia, lascou. A gente ia estar depois de muito tempo. Eu fiz esse estudo na época pra final. Em Copa do Mundo, como é que foi nosso desempenho? 2006, quartas. 2010, quartas. 2014, semi, 7-1. 2018, quartas. 2022, quartas. Então a Copa do Mundo pra gente começa onde? Nas quartas, que a gente sempre chega. Só que caímos lá, e caímos, pra França, vice-campeã do mundo. Caímos. É um problema crônico. Nas quartas, sem contar nas semis, que quando a gente passou, teve aquele trauma que, sinceramente, perder de 7-1 pra Alemanha, eu preferia perder pra Colômbia nas quartas. Caímos para Holanda, vice-campeã do mundo. Caímos para a Alemanha, campeã do mundo. 2018, caímos para a Bélgica, que foi terceiro lugar. E depois caímos para a Croácia, que foi terceiro lugar de novo. Portanto, a gente também não caiu para qualquer. E algumas seleções aqui não jogaram mal, não. Ah, qual foi a culpa? A culpa foi do acaso em alguns lugares aqui. Por exemplo, 2010. Cara, o Brasil fez um jogo fantástico contra a Holanda. Eu já falei sobre isso aqui, né? E o segundo tempo contra a Bélgica é uma aula. Porém, perdemos. Eu também vou ficar cagando regra aqui, querendo que você se convença de que, putz, olha como a seleção era maravilhosa. Não é. Não é como em 94 a seleção fez uma Copa cheia de crítica até o jogo com a Holanda. E tem matéria da Folha, vou passar para o editor o print, que ganhamos, ufa, nós sempre, mas nós... Nesse momento tá onde? Em algum lugar na tela aqui. Uma coluna depois do 3-2, o colunista da Folha, se eu não me engano, ou do Estado de São Paulo, esculhambando a seleção, dizendo, o Parreira agora tá maluco, porque o Brasil fez 3 gols num jogo. E aí ele odeia, né? Porque aí ele tinha fama de retranqueiro. Depois de um 3-2 com a Holanda no melhor jogo da Copa. Que na real, pra mim, o melhor jogo do Brasil foi contra a Suécia na semifinal. Mas não foi uma Copa brilhante. Pau no Brasil. A diferença é que ganhou. Porque se o Baggio faz o pênalti e depois alguém nosso perde e depois a gente se lasca nos pênaltis, e era pau em todo mundo dessa galera aí. Pior Copa, Romário Pipoqueiro. E não ia... Principalmente pro Romário, né? Porque se a gente vê a final da Copa, ele errou alguns gols que dava pra ele botar pra dentro. Ia ter, o Dunga ia continuar sendo esculhambado, Mauro Silva não ia ter status, o Branco ia ser, pô, como é que leva um cara machucado pra... O Leonardo, coitado, tinha tido a carreira acabada, porque foi expulso contra os Estados Unidos e não jogou mais nem a Copa. Inclusive o cara no documentário do Romário, Tabi Ramos, que é quem toma a porrada aqui, fala que ficou com problema durante décadas, velho. Ele tomou uma cotovelada aqui, ele teve afundamento de crânio. Foi foda. E ele até hoje não entende também porque o Leonardo fez aquilo. Então, vários daqueles jogadores, a diferença é o ganhar ou perder. Cara, e o mais louco aqui é que a melhor campanha é a maior chibatada que o Brasil leva, né? Que é o 7-1. Porque a seleção do Tite, eu não tenho nenhuma dúvida que era melhor que a de 2014. As duas. Só que um vai pra semifinal, o outro cai nas quartas. O que é bom e o que é ruim aqui? Eu preferia ter caído nas quartas do que tomar 7-1 na semifinal. Eu tô fechadaço com a eliminação com a Colômbia aqui. E o Neymar podia estar com a coluna, né? E eu falo que eu tenho empatia aqui, menino Ney, que só o que eu tenho é problema de coluna. Sem nunca ter levado uma porrada dos Zúñiga. Então é o seguinte, neste período da CBF, 6 presidentes no período e mais 2 interinos. Só na a maioria competente. Prática, 8 presidentes nesse período de 2002 para cá. Tivemos nesse momento intervenção, liminar para voltar ao poder, caso de corrupção, mais de um, e caso de assédio, com afastamento. Meu amigo, a lista é bizonha. Se fosse uma empresa, tu ia pegar. Tá aqui o problema. Não tem como o CEO da empresa ser uma figura assim, ou trocar tanto, e a parada refletir bem. Não tem como. O Brasil, em determinado momento, ficou sem diretor de futebol, sem diretor de seleção. O cargo, inclusive, foi meio que inventado um dia desse, né? CBF Academy, que era produção de treinador e tal, foi criado um dia desse também. A gente tava atrás de Portugal, da AFA, de um monte de canto. Tanto que não temos técnicos espalhados na Europa e não é pela falácia da língua, não, porque esse não é o problema. O problema é entendimento de jogo mesmo. Mas, já falei aqui antes, há esperança dessa geração furar a bolha aí. E já começou, né? Com o Thiago Mota fazendo bons trabalhos, Silvinho, daqui a pouco vai vir Casemiro, Felipe Luiz, Thiago Silva, essa galera provavelmente... Rapaz, vamos ver, né? Se a gente vai ver finalmente técnicos brasileiros na Europa, que raramente isso acontecia. Lembra agora na minha mente o quê? Felipão no Chelsea e o Lucha no Real. Também tá tendo agora o caso do ítalo brasileiro Thiago Mota, como ele falou, fez uma boa campanha pelo Bolonha. Inclusive o Bolonha vai jogar Champions e vai pra Juventus ele. Vai ser todo mundo treinador e os caras têm entrada lá, conhecimento e estudaram. Então eu acho que a esperança é que a gente mude o giro disco com essa turma. Mas, para mim, é muito claro que nós temos 2 problemas aqui: gestão e treinadores.
formação de treinadores, porque a seleção é toda formada por caras que jogam fora. É como se a gente tivesse Ferrari, né? E aí a gente bota pra pilotar o cara que não tá nesse ritmo. A gente bota o piloto de Stock Car, que são muito bons, tá? De novo, o Tite era o melhor piloto que a gente tinha e eu acho que ele podia pilotar a Ferrari, mas numa outra velocidade. Ele ia pilotar uma Ferrari um pouquinho mais devagar, talvez uma Ferrari que não fosse pronta pra ser campeã lá na Europa, tá? Se vocês entenderem a analogia, a gente tem os pica que atuam na Europa e o treinador não é um pica que atua na Europa, nem tem entendimento e conhecimento dos caras de Europa. Então tem diferença de treinamento, diferença de intensidade, diferença até de entendimento de jogo. Porém, pra mim, o Tite chegou muito próximo dessa galera aí. E acho que só não foi pra Europa porque a eliminação do Brasil foi traumática. Então temos um problema de formação e de gestão de treinador e de gestão de gente, pô. Não dá. A CBF cria logística e cria um distanciamento, às vezes, do grupo de jogador, que esses dias deu treta, inclusive. Na Copa América, teve gente indo cobrar a diretoria e querendo separar claramente futebol da parte mais, digamos, política da CBF. O Brasil joga longe do país, velho. Você podia estar jogando mal, mas ter pelo menos uma identificação ali, porque se jogar aqui o torcedor vai. Só que, pô, os caras jogaram mais em Londres em determinado momento do que no Brasil. E desculpa, assim, inclusive Londres é bem parecido com São Paulo, né? O trânsito é assim. A diferença é que aqui a gente fala português, tem o torcedor que quer ver a seleção, né? Os técnicos sem padrão nenhum e pouca continuidade no trabalho. O papinho também de que os jogadores não estão afim, a falta de identificação, balela. A Argentina até um dia desse era acusada disso aí. Ah, o Messi não é argentino, o Otamendi não pode jogar, fulano não tem como. O Lautaro era escorraçado. O time foi campeão da Copa América, depois campeão do mundo, todo mundo agora presta. Só que o perfil dos caras continuava o mesmo. Pô, o Rames, foi bonito ver ele chorando aí com a classificação da Colômbia. Todos os caras se importam. Os caras que estão na seleção, e o Endrick deu uma entrevista que pegou um pouco mal, mas ele no fundo tem razão. Os caras, eles não recebem nada pra estar ali. Tem, obviamente, um holofote absurdo, todos aumentam de patamar, mas pega bem as férias dos caras. Na prática, ali é uma convocação em que você se sacrifica mesmo. Igual no exército, né? Quando você vai, todo mundo fez 18 anos aqui, teve que ir lá fazer o quê? O nosso querido alistamento. Eu fiquei torcendo pra ser excesso de contingente. E fui, né? Tudo que eu podia responder lá pra não apto, eu respondia. Miopia, coluna, tem gente melhor que eu aqui, né? E a galera, quando é convocada pra seleção, vai amarradona. O Neymar fazia todo o esforço do mundo pra estar na seleção, então não é falta de comprometimento, os caras querem estar lá. Porra, é o sonho de uma vida, tu vê os moleques, todo mundo chorando quando é convocado e tal. Não é falta de talento. Se a gente for pegar a geração, bota no papel aí. Brasil e Espanha. Cara, mas a questão é que a Argentina, que eu falo no vídeo, a Argentina, ela mudou de mentalidade. Ela jogou pro Messi, cara, na Copa de 22. Ela jogou simplesmente pro Messi. Pensaremos no Messi, daremos essa Copa do Mundo pro Messi. Eu ouvi vários treinadores falando, a seleção brasileira não ganhará a Copa, inclusive, se eu não me engano, não sei se é o Suárez disse. A seleção brasileira não ganhará a Copa se não jogar pro Neymar. Precisa ter garra, irmão. Porque é isso que eu falei no vídeo. Garra, pô. Coração pela... Ó, amor pela camisa. Garra, pô. Não adianta tá felizinho. Brasil e Inglaterra. Brasil e Itália. Brasil e qualquer seleção, irmão, vai dar um 6-6, vai dar um 6-5, tô contando treinador, tá? Aí vai dar uma besteirinha aqui e ali, mas é equilibrado. A Itália campeã da Euro não é nada demais. E eu digo aqui, seleção brasileira que jogou Copa, que era melhor que a Alemanha campeã do mundo de 14, do ponto de vista grifes. Você tinha ali um Kroos, um Thomas Müller, o Neuer e tal. Num geral, coletivo, que é o que a gente aqui também não aceita, né? E aí o Brasil é eliminado, pau no Endrick. Tu acha, o Beckler falou isso esses dias, se a Espanha é eliminada da Euro, as pessoas vão dar pau no Yamal? Nenhuma chance. Aqui o Endrick, coitado, virou o culpado. O Dorival... Ouve lá o Endrick. Qual é, cara? Agora já não presta. Mas aí entra na história da culpa. Esse senhor aqui, plano C. Ele escolheu o Dorival, que não tem culpa, tá? Mas ele disse que ia contratar o Ancelotti, depois era o Diniz, sobrou pro Dorival. Apalavrado com o Ancelotti, disse esse homem aqui. Esse homem. Isso aqui. Tô apalavrado com o Ancelotti. Até o reitor da Universidade de Parma falou, cara. Dorival, já começa errado, né? E o 2023 foi jogado no lixo. O Brasil tá sofrendo uma pressão e aqui é culpa da CBF, que jogou o 2023 do Brasil na lata do lixo. Quando a seleção argentina viveu seus piores dias, a culpa era da AFA. O Messi, no auge de 2010, foi treinado numa Copa do Mundo pelo Maradona. Que, desculpa, referência. Tem o bonequinho dele em casa, tem aqui, ó, essa plaquinha que ficava lá em casa até um dia desse.
livro, DVD, tudo que você imaginar eu tenho. Mas como treinador, ele é uma merda. Pausa rapidinho aqui, qual é o nosso aleatório? É acordar tarde ou acordar cedo? Pô, é muito pouco tempo. Pelo menos pra um cara da minha idade. Agora, pra você, vagabundo que fica o dia inteiro aí sem fazer nada, talvez não seja. Falo já. Beleza? Outro detalhe, 2002 pra cá, futebol de seleção melhorou. Nunca foi tão equilibrado, tá? Nunca foi tão equilibrado. Todo mundo hoje sabe jogar. Todo mundo. A Europa deu um salto, e isso é verdade, não tem o que fazer. Tem até um vídeo que eu vi do Diego Souza. Eles eram cintura dura, os europeus. Os melhores estão lá e concentrou ainda mais. Então, eles deram um salto. São 4 títulos seguidos, eles tinham até a Argentina, o que era inédito. E lembrando, olhando para as semifinais entre os 4 melhores de Copa, a Europa meteu 15, a América do Sul 4 e a África 1. Nesses últimos 22 anos. É muita coisa, né? É muita coisa. Porém, seleções que foram campeãs nesse período de outras coisas. Itália, o Brasil teve seleção melhor que a Itália campeã da Euro. Chile, o Brasil teve seleção melhor que o Chile campeão da Euro. Que foi um feito, né? Alemanha, também acho que a seleção teve seleção melhor que a Alemanha. E a Argentina campeã do mundo era mesmo nível. Mesmo nível. Ninguém na Argentina achava que a Argentina era favorita contra o Brasil se pegasse o Brasil na semifinal. Então, o maior... Disso eu tenho razão. Disso ele tem razão. O problema da seleção brasileira é gestão e treinador. E eu não tô dizendo que a culpa é do Dorival, tá? Pra mim é um negócio geral. O Brasil, à exceção do Tite, nunca foi treinada por claramente o seu melhor treinador no momento. 2014 não era o Filipão, em 2010 não era o Dunga o nosso melhor treinador, em 2006 não era o Parreira o nosso melhor treinador. Parreira ultrapassado depois da Copa, pegou uns times árabes. O melhor treinador brasileiro realmente era o Tite em 18 e 22, aí não rolou, não ganhou. Mas dizer que o trabalho é ruim também é loucura, né? O veredito é esse. Sem surpresa aqui, né? Querer culpar os jogadores, a torcida, a imprensa, a Premier League, porra, a pobre da Premier League entrou numa treta que ela não sabe nem o que eu tô fazendo aqui, né? Igual aquele memezinho que o cara entra olhando assim, sem saber o que tá acontecendo, é a Premier League nessa discussão. Meteram os caras na mesa de bar e começaram a esculhambar o Fulham, o Newcastle, e ele lá aqui, ó, o John Travolta, de cabelinho aqui, Pulp Fiction, inclusive, é uma obra de arte. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Falou!